Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio TV Fraternal. Mais uma vez, nosso encontro semanal e aproveitarmos aqui para abrirmos nosso espaço de reflexão, nosso oásis na semana, para que tenhamos, sim, possibilidades de renovação de energia através da nossa reflexão. A reflexão momentânea, importante, mas que a ideia é trazer energia, trazer sustentação para a nossa caminhada. Afinal de contas, enfrentamos desafios importantes, principalmente nos momentos que estamos vivendo hoje na nossa sociedade. Vivemos momentos importantíssimos. E aí onde nós precisamos ter, sim, muita clareza e certeza daquilo que é o nosso caminho e aquilo que está realmente, assim, de alguma forma, desenhado pela espiritualidade para que as coisas efetivamente elas se realizem. Certamente que falando desses assuntos, nós podemos entrar em várias vertentes aqui, várias formas de podermos compreender um assunto complexo como esse, né? Será que era para ter acontecido tal coisa? As coisas que acontecem, qual o sentido disso? Se nós entendermos bem aquilo que os nossos amigos da espiritualidade nos falam, existe tudo sim, um controle, de alguma forma, um trabalho muito bem realizado pelas esferas superiores. Nada escapa ao controle, nada escapa, as coisas não estão perdidas. Ah, mas o mundo está difícil, as coisas estão complicadas e a situação ela é desafiadora e tudo mais. Sim, é verdade. Nós vivemos aí uma situação, né, de guerra aí na Rússia, Ucrânia, muitos conflitos pelo mundo, uma disputa pelo poder em vários países, inclusive aqui no Brasil. Então, nós vivemos momentos conturbados, momentos onde as coisas estão acontecendo são coisas importantes. E essas coisas que estão acontecendo, elas são oriundas de onde? Da nossa própria natureza, de espíritos ainda numa condição que não é de espíritos evoluídos. São os espíritos numa condição ainda muito inicial, de compreensão e entendimento para algumas coisas. Eu diria assim, que nós somos newbie, né? Nós somos novatos nessa questão de equilíbrio, nós estamos trabalhando, queremos estudar, queremos aprender, mas temos muito que desenvolver ainda. Somos muito mais inconscientes do que conscientes de nós mesmos. Estamos numa categoria de espíritos onde a ignorância ela é prima. Ela realmente assim ela domina. Vamos olhar para o nosso planeta. O grau de ignorância presente aqui, através da forma como as pessoas elas desenvolvem suas vidas, né? Através da corrupção, através do estupro, do crime, do roubo, do engano, da traição e coisas do tipo. Nós vamos atrás de muitas coisas. E essas coisas, não é que elas significam que as pessoas sejam más. Elas significam, na verdade, que nós somos ignorantes. Ignoramos, não sabemos fazer direito. E o nosso desafio na vida qual é? Qual é? Aprendermos sim a fazer direito, fazer melhor, fazer diferente. E o que é esse fazer direito? É aquilo que nos incomoda. Tem alguma coisa errada na tua vida? Tem alguma coisa que você gostaria de mudar? É isso que nós precisamos aprender a fazer, a resolver essas questões, a desenvolver em nós outras atitudes para termos resultados diferentes. Então, se você quer realmente fazer mudanças na sua vida, não é só fazendo prece que vai resolver. Os espíritos não podem fazer por nós o que precisamos fazer. Eles podem nos ajudar, nos protegendo, amparando, nos auxiliando, orientando através de intuições. Agora, quem é que deve levantar aí pela manhã e sair cedo para fazer as suas atividades? Quem deve ser? Nós. Quem é que deve? Vamos fazer uma prece, oração, evangelho no lar, legal, vamos fazer, claro, isso ajuda, é importante fazer, para que tenha proteção e equilíbrio vibratório em casa. Mas não é só isso. De trabalharmos, de preferência, para não colocarmos aí nos canais que você corre aí, escorre sangue nas histórias, né? De coisas que só criminalidade está ali nas manchetes. Se atente a isso. Se atente àquilo que você alimenta o teu ambiente vibratório.
Então, é nesse ponto que precisamos compreender melhor o papel da espiritualidade na nossa vida. A espiritualidade que nos ajuda até onde damos abertura para que nós sejamos ajudados, né? Claro, se você de alguma forma não permite com que a ajuda chegue para você, como é que você acha que a ajuda vai chegar? Não chega. Se nós não abrirmos as portas, a ajuda não chega. E essas portas, como é que a gente abre essas portas? Pela prece, oração, pelo pensamento firme e a vontade de querermos fazer melhor no nosso dia a dia, ou de fazermos diferente. E vamos aprendendo cada vez mais com as coisas que nos chegam. Então, todas as experiências nos trazem oportunidades para que a gente consiga chegar nesse ponto. Nesse momento, eu gostaria de trazer uma reflexão relacionada ao bem, fazermos o bem e que nós podemos ajudar na realização do bem. Nós sabemos que a espiritualidade atua intensamente no planeta. Nada escapa à espiritualidade. Nós sabemos muito bem que o esforço dos espíritos de luz, ele se desenvolve para o quê? Para que nós todos possamos ter condições de seguirmos adiante na nossa existência e de aprendermos com todas as experiências que nos visitam. E falando de experiências, nós precisamos realmente compreender que o que acontece na nossa existência está relacionado com o nosso padrão de energia, nosso padrão mental, nosso padrão emocional. Então, aquilo que acontece conosco, de alguma forma, nós atraímos. E é isso que precisamos dar conta. O que nós colocamos na nossa própria vida? O que nós colocamos na nossa própria existência? Depois a gente fica reclamando. Vamos olhar isso. Um ponto importante. Fazer o bem é uma forma de trabalharmos intensamente a nossa mudança pessoal. E podemos ajudar nessa realização do bem. Deste jeito, vamos fazer a nossa parte. Qual a parte que nos compete? O que é fazer o bem? Para podermos entender essa parte que nos compete. Fazer o bem são todas as obras que, de alguma forma, estão relacionadas ao bem coletivo, ao nosso bem, nosso próprio bem. Podemos trabalhar para o nosso próprio bem, para o bem da nossa família, para o bem da nossa coletividade. Podemos trabalhar pelo bem do mundo, do nosso planeta, pelo bem universal. Nós podemos trabalhar. Agora, qual a nossa possibilidade, qual o nosso alcance, até onde nós podemos chegar? Existem espíritos que trabalham numa condição muito mais ampla. Por exemplo, como Jesus. Jesus é um espírito que tem um alto grau de abrangência em relação à ajuda, à colaboração, à educação, à orientação. Por ser um espírito numa condição elevada de entendimento e compreensão, de sabedoria e de discernimento, nós não temos ideia de quem seja esse espírito na sua essência. A compreensão dele, para nós, está relacionada ao que nós presenciamos, o que está escrito nos evangelhos, ao que os espíritos nos falam. Mas é de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Eles não podem falar para nós aquilo que a gente não compreende. Nós simplesmente ouviríamos e ficaria por isso mesmo. Jesus é um espírito que precisamos ainda muito compreender, aprender, para mergulharmos na essência de quem ele é. Jesus, assim como dizem os espíritos, é o coordenador, aquele que desenvolveu, que trabalhou para que esse planeta fosse formado. Veja, olha só o grau de complexidade que existe na formação de um planeta, quer dizer, isso escapa totalmente à nossa capacidade de compreensão. Como é que é desenvolver um planeta? Quais são as ações que alguém pode ter para desenvolver um planeta? Criar um planeta de acordo com o que existe de disponibilidade no universo. Nós entendemos como é que nós construímos e montamos um carro, por exemplo, construímos uma casa, um edifício, objetos, equipamentos, máquinas, nós compreendemos isso. Mas um planeta, no seu alto grau de complexidade que existe, e depois o desenvolvimento da vida, onde a nossa ciência está aí batalhando
muito para poder compreender aquilo que já é a realidade. Isso que eu acho interessante, né? A ciência, ela se gaba do conhecimento, mas só que as pessoas, nós precisamos reconhecer que a ciência, ela corre atrás daquilo que já é, daquilo que já está. A ciência só descobre. Então, descobre isso, o que está pronto. Nós podemos inventar uma série de coisas, né, de fazermos a correlação entre elementos químicos e criarmos reações, criarmos produtos. Podemos usar a nossa criatividade para sermos co-criadores nesse processo, mas dentro daquilo que é visto, é percebido. Então, é um grau de abrangência menor do que a complexidade, por exemplo, de criar um sistema como o do ser humano, da natureza. É impressionante isso, se nós olharmos. Impressionante. Nós podemos cada vez mais nos percebermos nesse grau de complexidade fantástica que é a vida. O fato de termos um corpo como oportunidade de crescimento, olha o grau de maravilhosa oportunidade que temos para isso. Sabermos compreender melhor qual o papel da existência material para nós como espíritos eternos. Vamos refletir muito sobre isso. Isso é importante. Esse é o bem que a espiritualidade faz para o bem coletivo. Agora, vamos pegar numa outra escala bem menor, que somos nós, dentro das nossas possibilidades. Existem pessoas que têm um grau maior de contribuição para o coletivo, como, por exemplo, nosso querido amigo Chico Xavier, no qual ele teve assim, um grau de participação muito grande na nossa coletividade. Kardec, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, não é só dentro do espiritismo, nós precisamos ater a isso. Não é só dentro do espiritismo que existem espíritos que contribuem para o bem coletivo. Não, em todas as áreas, área da ciência, área da religião, em todas as suas vertentes. Então, nós vamos ver que existem espíritos encarregados de desenvolver uma dinâmica na vida. Os conhecimentos técnicos, tecnológicos, são oriundos desses espíritos que têm um grau de consciência maior para esse aspecto técnico, científico, e que vêm desenvolver em si mesmos também propósitos de crescimento pessoal. Então, vejam, existem, assim como nós, pessoas com essa capacidade, essa possibilidade de influenciar melhor no bem coletivo. Vejam, não tem condições de criar um planeta, certo? Então, já somos espíritos numa condição muito mais aquém, por exemplo, como Jesus. E, trazendo um pouco mais para a nossa realidade, se nós não temos essa possibilidade de criação de informações novas, inventarmos produtos e coisas do tipo, mas temos o nosso dia a dia. Existem pessoas que fazem um trabalho um pouco mais modesto, né, de palestras nos centros, de atendimento a pessoas, e mais modesto ainda, de termos a capacidade de olhar somente para nós, de trabalharmos no nosso cotidiano, na nossa família, e tudo isso é valorizado, tudo isso é importante, tudo isso é fundamental. Não é porque nesse momento eu não consiga ser um astro, né, do rock, do pop, do seja lá o que for, de qualquer estilo musical, esportista, não sou nenhum campeão mundial de nada. Então, assim, não tenho esse destaque. E nessa possibilidade, nós fazemos o nosso melhor. Então, eu convido você, faça o seu melhor. Faça também bem, ajude bem, dentro da sua possibilidade. Se você puder orar por alguém caído na rua, por algum doente no hospital, pelo vizinho que passa por dificuldades, por um parente que tem algumas questões importantes a serem trabalhadas e desenvolvidas, ótimo, ótimo. Esse já é ajudar o bem. Se for possível, vá até essas pessoas. Se você tiver possibilidade, tiver condições de poder realizar um trabalho desses, dê de si. Não precisa lá chegar, dar dinheiro, mas dar de si, da sua energia, seu tempo.
seu olhar, seu ouvido. Olhe com compaixão, com entendimento. Ouça com comiseração. Ouça sabendo, principalmente, que aquilo que essa pessoa passa hoje é uma oportunidade para ela desenvolver em si mesma condições de superação. E tratando o assunto desta forma, podemos compreender que temos sim capacidade de colaborar também com o bem. Nós podemos ajudar. Às vezes, a nossa grande contribuição é na família, é com o filho, com a esposa, com o marido, companheiro, companheira, com as pessoas que nós convivemos no dia a dia, com as situações de trabalho que nós estamos presenciando, de, quem sabe, amenizar um pouco os conflitos que existem entre as pessoas nos grupos sociais, por exemplo. Nós podemos colaborar, podemos trazer entendimento e compreensão, podemos trazer um pouco mais de paz. Essa é a nossa contribuição. Veja, nós podemos ajudar a espiritualidade. Então, nesse ponto, é que eu vejo a grande importância de atentarmos para as coisas que nos atingem, para as coisas que chegam para nós, para aquilo que vem no nosso encontro. Tem uma passagem que eu acho muito interessante, quando Jesus ele faz a multiplicação dos peixes e dos pães. Aí, nesse evento, reside uma série de conceitos interessantes. O primeiro deles é a fé, o entendimento e a compreensão, de saber que nós podemos, com certeza, multiplicar as nossas capacidades para podermos oferecer isso para as experiências que nós vivemos. Se você faz mudanças com você, certamente você vai atingir outras pessoas. Mudanças positivas atingem pessoas de uma forma positiva. O que é esse positivo? Mudanças onde você se sente mais em paz, tranquilidade, um pouco mais em harmonia, um pouco mais voltado para as questões de superação de incômodos, né? De vencer tristezas, mágoas, de saber elaborar melhor a dinâmica em relação à resolução de conflitos, a encontrar respostas. Então, tudo isso vai nos trazendo calma. Esse é o trabalho que podemos fazer conosco. E quando nós mudamos a nós mesmos, nós atingimos e tocamos o sistema. Que sistema é esse? Sistema familiar, por exemplo, onde você convive lá com algumas pessoas, aí com algumas pessoas, e essas pessoas sentirão prontamente a sua mudança. E você não precisa nem abrir a boca para dizer que você está fazendo um trabalho de mudança pessoal. As pessoas vão notar isso em você. Você vai perceber que a paz e a tranquilidade começa a tomar conta de você. Você fala, puxa, mas os meus problemas são tão grandes, tão difíceis. E aí eu diria assim, esse é o momento de ter muito mais fé, esse é o momento de ter muito mais certezas absolutas. Então, o que é uma certeza absoluta? É a fé mesmo. É certeza absoluta no quê? Você confia no seu taco? Você confia em você? Você percebe seus recursos positivos? Ou você fica só patinando, se lamentando das coisas que foram ruins? Você percebe que as coisas ruins que aconteceram na sua vida, elas têm um propósito para isso? De chacoalhar você e te tirar dessa situação? Isso é o bem. Isso é o bem em ação. Você fala, pô, mas Deus não pode me dar uma forcinha para eu sair dos problemas? Eu acredito que esteja dando, sim, já faz tempo. Talvez você não tenha percebido essa ajuda. Não, mas eu quero que os meus problemas sejam resolvidos. Claro, claro, justo. Mas quem é que vai resolver isso? Você. Só você. Então, é aí onde nós precisamos desenvolver força, ânimo, vontade, de irmos para... Não, mas eu não sei o que fazer. Oração e fazer alguma coisa. Siga em frente. Opte, sinta a tua intuição. O que a tua intuição diz? Para onde nós vamos ou para onde você vai? Opte por um caminho, siga em frente. A ajuda vai acontecer no caminho. A ajuda vai acontecer no movimento. A colaboração chega nessa hora.
Não existe colaboração se nós estivermos parados. Imagine você dentro da sua casa, reclamando da vida e falando das dificuldades para as paredes. Ninguém está ouvindo isso. Mas se você sair, busque para desenvolver algo que seja importante para você, que você julga ser importante. Nós temos desafios significativos. Podemos ajudar, sim. Podemos saber o que está ao nosso alcance e o que está fora do nosso alcance. O que estiver no seu alcance, trabalhe firme para que essas coisas mudem. O que estiver fora do seu alcance, não dá para fazer muita coisa. O que compete a você, somente a você. O que compete aos outros, somente aos outros. Eu não consigo fazer meus filhos serem felizes se eles não quiserem. Eu não posso fazer isso. Impossível. Mesmo que eu queira, eu não posso. Não dá. Não dá. Tente fazer alguém feliz se essa pessoa ela não vê graça nas coisas, na vida, não vê graça em nada. Não, não adianta. Então, o que que essas pessoas precisam, em muitos momentos? Da dor e da dificuldade. E aí podemos entender que a dor e a dificuldade é um bem na nossa vida. Independente da dor e da dificuldade. Nossa, mas que cara frio! O cara tá falando que a minha dor ela é ela é um bem. Imagina, não é ele na minha pele. Então, quando nós falamos desse jeito, é porque nós não estamos compreendendo que muito daquilo que chega para nós só compete a nós. E o que chega está no endereço certo. E é aí onde nós precisamos realmente crescer. É onde nós precisamos compreender que para que existam mudanças, podemos contar com o trabalho de fazer o bem. Mas quando você estiver nesse trabalho de fazer o bem, que pode ser uma distribuição de sopa, de pães, de fazer uma palestra, fazer uma visita, fazer uma oração para aqueles que estão passando por dificuldades, uma vibração, trabalhar em qualquer lugar dentro de uma igreja, de um centro, de um terreiro, não importa onde você esteja, que você faça o seu melhor. E é aí onde você vai encontrar a oportunidade para refletir sobre você. E com os conhecimentos que você vai adquirindo ao longo do tempo, com o estudo, com as experiências que você passou, o que você aprendeu dessas experiências, nós vamos perceber cada vez mais e melhor o bem que nos chega através das dificuldades que nos visitam. Então, veja, podemos fazer o bem, sim, mas sabendo que esse bem que a gente procura fazer não nos isenta das dificuldades que eventualmente precisamos trabalhar em nós mesmos, que são momentos que nos visitam, situações que nos visitam desafiadoras. Espero que nesse momento você esteja bem com você. Espero que nesse momento você esteja consciente cada vez mais sobre você, seu caminho, suas ações, suas decisões, suas falas. Procure perceber em si mesmo o bem que você pode fazer para você em começo de conversa. Algumas ações você pode realizar. E quanto mais bem você fizer para si, nas suas mudanças e transformações, melhor você consegue atingir o seu sistema familiar e você já está ajudando intensamente fazendo essas mudanças e certamente no coletivo, dentro daquilo que for possível a sua realização. Eu espero que você esteja bem. Espero que você busque o bem. Faça o bem, começando por você, para os mais próximos, e assim, crescendo cada vez mais, nós podemos realizar grandes coisas, grandes obras. E tudo isso depende mais de nós, o que está ao nosso alcance. Esse é o princípio. Comece por ti mesmo. Comece para que você possa ter condições de realizar com consciência esse processo fantástico que é de viver em paz e harmonia consigo mesmo. Que os nossos amigos espirituais nos abençoem a todos, nos amparem nesse momento
nos auxilie com muita luz, nos auxilie com intuições, que colabore no nosso caminho, nos protegendo, nos amparando, dando-nos condições de termos discernimento. Muita paz, Ricardo Seixas, Rádio Fraternal. E até o nosso próximo encontro.